Te amo. Primeiro, os músculos do rosto se contraem. As narinas se dilatam. Os cantos da boca se distendem. A língua se contrai. A cabeça é lançada com força para trás. O corpo inteiro se contrai. O tórax sofre espasmos. E os dedos dos pés se contraem freneticamente. Os olhos produzem lágrimas. Nenhum ser humano no planeta está imune a ele. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos rendemos. O riso. Distribuição sinapse. O riso é uma parte importante das nossas vidas. Todas as pessoas riem quase todos os dias, embora os adultos façam isso menos vezes que as crianças. Segundo estatísticas, crianças riem de 300 a 400 vezes por dia. Praticamente qualquer situação pode nos dar motivos para rir. Às vezes, nós rimos dos outros. E quanto mais achamos uma pessoa desagradável, mais vontade nós temos de rir do seu infortúnio. Nós rimos quando uma pessoa cai no chão, mesmo sabendo que isso não tem graça. Às vezes é a surpresa que provoca o riso. Ou um contraste. Ou ainda pode ser o absurdo de uma situação. Nós rimos de coisas que ouvimos. Ou de coisas que imaginamos. O riso surge sem aviso, quando menos se espera. As pessoas quase nunca pensam no assunto, embora o riso seja fundamental e universal. O riso é a nossa primeira forma de comunicação. Mesmo antes de desenvolverem a linguagem, os bebês usam o riso para se socializar. Às vezes o riso é tão contagioso que provoca problemas incomuns. Nos anos 60, na África, a crise incontrolável de riso, que teve início em uma turma de alunos, provocou uma epidemia de riso tão forte que a escola teve que passar 6 meses fechada. O riso também é fonte de poder. Nós ganhamos poder sobre as pessoas que conseguimos fazer rir. Temos o poder de excluir aquelas pessoas de quem rimos. E conquistamos o poder de ridicularizar situações difíceis ou de troçar dos nossos opressores. Mas afinal, o que nos faz rir tanto? Só os seres humanos riem. Segundo uma das teorias sobre as origens do riso, as primeiras piadas surgidas na pré-história eram extremamente cruéis. Nossos ancestrais riam do sofrimento dos animais feridos. Assim, conseguiam se distanciar das criaturas que precisavam matar para garantir a própria sobrevivência. Desde o início dos tempos, a humanidade sempre viu a si mesma como capaz de rir e amante do riso. Há 5.000 anos, quando teve início a escrita, os sumérios recontavam os pequenos problemas da vida com um humor que parece incrivelmente atual. Podemos aturar um nobre, um rei. Devemos ter medo é do cobrador de impostos.
Desde o início dos tempos, o homem zomba das autoridades e das deformidades físicas e morais dos outros. Até mesmo os deuses gregos disputavam entre si e tinham seus bodes expiatórios. Sem dúvida, o alvo predileto era Hefesto, o deus ferreiro. Além de ser muito feio e manco, ele era traído pela mulher. Para os gregos, o culto a Dionísio, o deus do vinho, era um pretexto para celebrações e júbilo irrestrito. Aos poucos, essas cerimônias religiosas, onde as pessoas se vestiam de maneira especial para cantar, beber e dançar, deram origem ao teatro e à comédia. O maior escritor de comédias da época era, sem dúvida, Aristófanes de Atenas. Os gregos inventaram a comédia, que surgiu por volta do ano 500 a.C. Os alvos da comédia grega são praticamente os mesmos dos seriados que vemos hoje na TV. Havia uma peça de Aristófanes chamada As Nuvens, por exemplo, em que ele ironiza o grande filósofo Sócrates. Também eram comuns as brincadeiras com políticos, principalmente com aqueles que falavam demais. Eles também caçoavam das pessoas que se gabavam, que se achavam mais bonitas do que eram, na verdade. Basicamente, eles caçoavam de toda forma de pretensão, hipocrisia e todos os temas que usamos hoje nas comédias, nas caricaturas, etc. 500 anos mais tarde. Como os romanos não podiam rir impunemente da sua aristocracia, eles se voltaram para uma forma mais física e mais violenta de humor. O público do Coliseu se divertia ao ver leões soltos na arena enquanto um artista recitava poesia ou apresentava um número musical. O terror das vítimas ao serem destroçadas pelos animais provocava gargalhadas. Mas o senso de humor dos romanos ia além desses prazeres sádicos. Pudim. Alguns já compreendiam o poder do riso. Cícero, o famoso orador, aconselhava aos advogados principiantes que usassem o humor nos tribunais. Ele acreditava ser uma maneira excelente de conquistar o apoio do público e vencer disputas judiciais. Zombem dos erros dos seus companheiros usando a caricatura ou a ironia. Denunciem a falsa inocência e ressaltem a estupidez do seu adversário. São maneiras excelentes de despertar o riso. Para fazer o público rir, digam coisas tais como: senhores, riqueza e virtude é só o que falta a esse homem. No século IV, a igreja passou a ver com maus olhos o riso, talvez porque ele tivesse o poder de ridicularizar as grandes autoridades. Para os padres cristãos, o riso era tão prejudicial que no Concílio de Arles, reunido no ano 314, todos os atores foram excomungados. Com esse ato, eles ficaram proibidos de frequentar igrejas, de se casar ou ser sepultados em cemitérios. Por causa disso, o teatro desapareceu durante mais de 1000 anos na Europa. Até mesmo o rei Luís IX da França, o São Luís, ria. Mas ele seguia uma norma: jamais rir às sextas-feiras, o dia em que Jesus foi crucificado. Os comediantes, ou aqueles cuja função é fazer as pessoas rirem, são figuras importantes numa cultura oral. Eram artistas de rua e as companhias itinerantes da Idade Média. Juggler, que é o termo em inglês para malabarista, vem do latim jaculatoris, ou aquele que faz as pessoas rirem. Para as autoridades religiosas, tudo isso era um mal necessário.
A necessidade de riso era tão grande que a igreja não conseguiu destruir o espírito de uma das manifestações mais eloquentes do riso na Idade Média, o Festival dos Bobos. O Festival dos Bobos consistia em duas coisas. Primeiro, havia uma cerimônia na igreja, uma espécie de missa cômica, em que os papéis se invertiam. A segunda era um desfile pelas ruas que deve ter originado o carnaval e os desfiles das trupes circenses pela cidade. Durante o festival, o que acontecia basicamente era uma inversão dos papéis sociais. Durante 24 horas, os poderosos se tornavam desvalidos e os desvalidos se tornavam poderosos. A figura do bobo da corte surgiu a partir do Festival dos Bobos da Idade Média. O bobo da corte nasceu com a monarquia. No princípio, o personagem era um idiota que fazia parte da comitiva real, assim como vários anões, indivíduos deformados e felinos selvagens. Mas a sua importância foi crescendo cada vez mais, até a figura do bobo se tornar uma espécie de alter ego do rei. E a função não era fácil. Caso não fosse bem sucedido ao tentar entreter Sua Majestade, o bobo podia ser açoitado ou mesmo morto. Esse indivíduo tinha um papel muito interessante, porque era o único que podia criticar abertamente o líder. E essa pessoa podia criticar o líder sem ameaçá-lo, pois não tinha nenhum poder político. Normalmente, o bobo era um sujeito feio ou deformado, alguém cuja imagem não fosse uma afronta ao líder. Mas por que será que os líderes admitiam a presença dessa pessoa, desse crítico? Ora, ele tinha a importante função de manter o líder nos eixos, de mostrar o que ele estava fazendo de errado, o que estava fazendo de certo. Em meados do século XV, François Rabelais escreveu um livro irreverente que conquistou um público totalmente novo. Com o surgimento da imprensa, a história de Pantagruel e Gargantua se espalhou pela Europa. Os atores ressurgiram, desafiando a oposição da igreja. Eles se profissionalizaram e começaram a trabalhar em teatros de verdade. A França foi tomada pela comédia dell'arte italiana, que fazia uma sátira dos poderosos do mundo medieval através dos seus tipos caricatos. O velho avarento e rabugento Pantaleão. Arlequim, o servo astuto. A adorável Colombina e muitos outros personagens marcaram o imaginário da época e moldaram todo o desenvolvimento do teatro a partir de então. Faça-me rir. Um dos maiores comediantes de todos os tempos nasceu em 1622. Era o dramaturgo, diretor e ator Jean-Baptiste Poquelin, conhecido pelo nome artístico de Molière. Ele tinha paixão pela linguagem, pelas palavras, e passou a vida se opondo à sociedade e à época em que vivia. Isso porque Molière trouxe um conceito totalmente novo, o naturalismo. O protagonista de O Burguês Ridículo, por exemplo, é um homem que fez fortuna e está louco para ser admitido na corte. Então ele arruma um professor de dicção que é hilário, um instrutor de dança ainda mais idiota e um professor de filosofia que só lhe ensina coisas estúpidas. Arruma alguém para lhe ensinar a escrever e toma as atitudes mais descabidas.
Molière volta sua lente de aumento para os exploradores e quem se deixa explorar. Les gens qui exploitent et celui qui se laisse exploiter aussi. Alguns dos alvos de Molière foram a afetação das relações sociais, a educação feminina, a hipocrisia da religião e a arrogância dos médicos. O dramaturgo parecia ter uma missão bem clara: corrigir as falhas da humanidade. Sempre que eu leio jornais ou vejo programas de TV sobre escândalos públicos ou da vida particular das pessoas, eu penso, se Molière estivesse aqui. Imagine só o que ele faria com isso tudo. Molière ergueu o riso à categoria de arte. Mas houve outros que também fizeram a mesma coisa, embora de maneira diferente. Qualquer pessoa que já tenha ido ao circo sabe de quem eu estou falando. São os palhaços. No final do século XVIII, um homem chamado Philip Astley teve a ideia de lançar apresentações com cavalos numa pista circular. No início, ele contratava acrobatas, trapezistas e palhaços somente para entreter o público entre um número e outro. Astley logo percebeu que os tais números com cavalos eram perigosos e difíceis, e que os cavalos corriam muito próximos uns dos outros. Isso criava uma tensão dramática no público. Ele viu que o seu circo estava quase se tornando um espetáculo trágico e sentiu a necessidade de quebrar a tensão de vez em quando com números que servissem para relaxar as pessoas. Então, contratou palhaços para esquetes rápidas. Mas o primeiro palhaço que deu origem a esse tipo de personagem e até mesmo ao nome jamais trabalhou num circo. Joseph Grimaldi nasceu em Londres em 1778. Ele vinha de uma família de artistas populares italianos. Ele se apresentou pela primeira vez quando tinha apenas 3 anos de idade. Basicamente, foi ele que inventou a figura do palhaço, ou clown, com as roupas, a maquiagem e o rosto pintado de branco inspirados nos pedrolinos, ou pierrots da comédia italiana. Eles usavam 2 triângulos vermelhos pintados nas faces e a sua marca registrada. O crânio totalmente raspado, deixando só uma faixa de cabelo, como os punks de hoje costumam usar. Até pintavam esse cabelo de vermelho. Como chez nos punks à nous, et teint en rouge d'ailleurs. Ele apresentava pantomimas usando as roupas, objetos de cena e a mímica para fazer humor. Disse até que o rei Jorge IV foi assistir a uma apresentação e riu tanto que arrebentou o seu colete. Grimaldi e os palhaços da época, os ingleses, eram acrobatas e clowns, no mais puro sentido da palavra. A sua técnica de humor se concentrava em provocar o riso da plateia, usando gestos e macaquices, que muitas vezes eram piadas ou acrobacias que davam errado. O humor nascia do fracasso. Le comique naissait de l'échec. Mais tarde, os palhaços ou clowns que trabalhavam em circos passaram a se apresentar em duplas. Por volta da década de 1860 surgiu o palhaço caricato que conhecemos hoje, com seu nariz vermelho, calças folgadas e sapatos enormes. Ele fazia o papel do parceiro desajeitado.
Ele sempre interferia no momento errado e invariavelmente estragava os planos do seu companheiro, o clown com o rosto branco, para o delírio de adultos e crianças. O palhaço caricato serve de bode expiatório para o belo clown, que era quase como o Rei Sol, o Luís XIV dos picadeiros, o mestre. Era ele quem dava as cartas. Aos poucos, como o palhaço caricato era o único que realmente fazia o público rir, ele começou a ser aclamado. Sua presença era exigida pela plateia e ele passou a ser o rei do circo, o mestre na arte dos palhaços. Em outras palavras, podemos dizer que o palhaço caricato triunfou sobre o seu mestre e carrasco. O estilo cômico do palhaço caricato logo passou a influenciar uma série de artistas. Eles desenvolveriam uma nova cultura do riso com o nascimento de uma forma de arte nova e revolucionária. O cinema nasceu na França, mas veio a crescer e prosperar nos Estados Unidos através da empresa de Mack Sennett, a Keystone. Sennett deu vida nova à tradicional comédia pastelão. As comédias do cinema mudo tinham um grande problema, justamente a ausência de falas. Sendo assim, que tipo de humor era possível no cinema mudo? Com certeza não eram as piadas e jogo de palavras. A estratégia básica das comédias do cinema mudo era algum erro visível que a pessoa cometesse, como, por exemplo, tropeçar e cair, disfarçar-se de outra pessoa e ser descoberto. Então, esse era o padrão das piadas visuais na época e que criou a tradição do humor visual no cinema. As piadas visuais nasceram aí e foram muito importantes na história da comédia desde essa época. Em 1913, apareceu uma cara nova na Keystone. Ele deixaria uma marca permanente na história do cinema mudo. O nome do novato era Charlie Chaplin, e ele foi um gênio. O tipo mais importante entre os clowns é o bobalhão. Ele é o desajeitado, o pobre idiota, o vagabundo. Esse era o personagem de Chaplin, o Chaplin mundialmente famoso. É o adorável vagabundo que provoca alegria no público e assim se torna o rei do circo. Nas palavras de Chaplin, o humor nos faz ver o irracional por trás do racional, o absurdo por trás da solene rigidez. O grande dom de Chaplin era conseguir invariavelmente distorcer a seriedade, mostrando o seu lado mais ridículo. O vagabundo é tanto o perdedor quanto o vencedor. É a vítima que sai recompensada no final. É o poeta das desgraças humanas que nos faz explodir de risadas antes de nos levar às lágrimas. Eu me lembro de um poema de Théodore de Banville. No último verso, esse poema fala de um palhaço que salta no trampolim. Depois de pegar impulso, o palhaço saltou bem alto. Tão alto que ultrapassou o céu. Ultrapassou o rufar dos tambores e depois de ter seu coração consumido de amor, foi viver entre as estrelas. Esse era Chaplin. Ri melhor quem ri por último. Nem todos riem das mesmas coisas. E o conceito do que é engraçado pode variar de cultura para cultura. Em certas empresas japonesas, existe uma sala do riso. Lá o retrato ou o busto do patrão fica preso à parede e os funcionários podem rir da sua imagem.
Talvez isso aconteça porque os japoneses sejam um povo sério por definição e sintam uma necessidade maior do que nós ocidentais de aliviar a pressão usando o riso. Até o início do século XX, o julgamento padrão praticado na Groenlândia era reunir as duas partes reclamantes. Por exemplo, se fôssemos nós dois, eu iria zombar de você, iria xingar, iria insultar você, ia chamá-lo de feio, de burro, do que quisesse. E você poderia fazer a mesma coisa comigo. E se eu despertasse mais risadas, eu venceria o julgamento. Se você despertasse mais risos, sairia vencedor. Certas piadas refletem, ainda que às vezes de maneira grosseira, as chamadas características culturais de uma comunidade, criando ou reforçando tipos lamentáveis de preconceito. Cada um de nós sempre serve de saco de pancadas para outra pessoa. Os franceses zombam dos belgas, os espanhóis zombam dos portugueses, os suecos zombam dos finlandeses. Será que essas piadas são realmente racistas? Talvez sejam, mas talvez não. Em última instância, elas servem para reafirmar nossa identidade cultural e manter a nossa comunidade unida. No mundo inteiro, o riso mostra que temos mais em comum do que as diferenças culturais podem insinuar. Para começar, o riso é um ato típica e exclusivamente humano. Os animais parecem imitar o riso, mas ninguém jamais conseguiu provar que eles riem mesmo. Pelo menos não há provas tão óbvias quanto no caso dos humanos. O riso envolve um reflexo neurológico, mas existe um componente cultural que foi se desenvolvendo junto com a espécie humana. Este pertence a um âmbito de comunicações e de relação que os animais não têm. O riso serve basicamente aos mesmos propósitos em todo o planeta. Desde o nascimento, quando passa a depender dos outros para sobreviver, o ser humano passa por uma quantidade enorme de frustrações todos os dias. E isso gera muita agressividade. Já que não é socialmente aceitável espancar o seu próximo para descarregar essa frustração, nós recorremos às piadas para podermos rir da nossa desgraça. Nós também usamos o humor para exorcizar nossos medos e ansiedades. E para nos distanciarmos das contingências da vida. Por fim, o humor serve como uma espécie de exercício mental que nos permite escapar ocasionalmente da coerção do pensamento racional. Em última instância, tudo que pode ser motivo de riso não é tão importante assim. O que importa são os resultados. Por exemplo, todo ser humano precisa defecar. E ninguém vai discutir se esse ato é nobre ou não.
Eu acho que é perfeitamente normal rir disso. E ninguém precisa justificar a vulgaridade ou a nobreza do que nos faz rir. O riso funciona como uma cócega, tanto física quanto psicologicamente. O riso é uma reação a uma mudança repentina de estímulo. Isso se aplica a estímulos sensoriais, como fazer cócegas, estímulos visuais, como a brincadeira de esconde-esconde com um bebê, ou talvez a um tipo mais mental ou intelectual de estímulo, como humor. Pode ser um trocadilho inteligente. Ao meu ver, o riso é uma manifestação de prazer em resposta a uma virada psicológica, a uma mudança muito grande. Quando a pessoa gosta dessa mudança, ela ri sobre aquilo. Existem diversas teorias sobre o que nos faz rir. Há quem acredite que rimos principalmente dos outros. Quando um pequeno incidente se abate sobre outra pessoa, nós experimentamos uma forte sensação de superioridade e aumento da autoestima que nos dá prazer. Provavelmente isso vem do instinto de competição e sobrevivência da espécie e também do alívio pelo desastre não ter acontecido conosco. Outros acreditam que o que nos faz rir é o elemento surpresa, o inesperado, o toque de nonsense. Ou, em contraste, é o esperado que acaba não acontecendo. Isso instiga a nossa imaginação. Quanto menos esperado é o acontecimento, mais nós rimos. Nós podemos dissecar o humor como dissecamos um sapo. Mas em ambos os casos, o objeto da pesquisa morre durante o processo. Rir é o melhor remédio. O riso é muito importante para nossas vidas. Ele faz bem física e mentalmente. Os cientistas já provaram que quando nós rimos, o cérebro produz endorfina, uma espécie de morfina natural que tem efeito relaxante e provoca uma sensação de bem-estar. Dizem que o riso é um atributo humano. Está certo, mas para mim o riso faz uma verdadeira limpeza. Ele lava a alma e purifica você. Rir só faz bem. É como chorar. Faz você se sentir melhor. Qualquer emoção forte é capaz de colocar você de volta nos eixos. Para começar, rir faz bem ao coração e aos pulmões. Quando você dá uma risada com vontade, absorve 6 vezes mais oxigênio do que durante uma conversa normal. E outra coisa que acontece é que, depois do riso, a pessoa relaxa. O ritmo do coração e a pressão sanguínea, que aumentam no momento do riso, tendem a baixar abaixo do normal quando o riso para. Um dos estudos mostrou que essa baixa pode durar por até meia hora. Outro benefício do riso é o fato dele estar ligado ao sistema imunológico. Como muita gente já sabe, o estresse certamente provoca baixa imunidade. De uma maneira simples, pessoas que riem bastante e têm bom senso de humor ficam mais resistentes a resfriados e infecções. As pessoas que vivem estressadas são mais vulneráveis a resfriados e infecções. Fisicamente, o riso melhora nossa capacidade de reação. Ele permite que a pessoa se distancie dos acontecimentos e libere a sua agressividade. Sendo assim, o riso alivia a nossa tensão.
Verdadeiramente, o riso é um presente de Deus. É uma ajuda que outras espécies não têm para assimilar as tragédias da vida e transformá-las em comédias. Somos muito afortunados por ter esse dom. Eu acredito que o riso é um bálsamo para a alma e para o corpo. Primordialmente, o riso é um fenômeno social. É muito raro uma pessoa rir sozinha. E quando faz isso, os outros acham que ela está maluca. Os bebês se adaptam à vida social pelo riso. O primeiro sorriso de um bebê muitas vezes é involuntário, mas ele encanta a mãe, que tem a sensação de que seu filho está feliz. Assim, ela o estimula a sorrir e a rir. Por fim, o bebê percebe que esse comportamento leva a resultados agradáveis e acaba rindo mais vezes. O riso é a primeira forma de comunicação entre as pessoas e é um agente poderoso na construção das relações sociais. Além disso, ele também pode ser usado para a exclusão. O humor pode ser usado para alimentar o senso de comunidade, já que ele requer que todos que riem reconheçam os mesmos elementos culturais e sociais que estão presentes na piada que foi contada. Se eu consigo fazer você rir, isso quer dizer que eu consigo fazer você ver as coisas da mesma maneira que eu vejo e compreender as mesmas ideias e comportamentos que eu. E se nós podemos rir juntos também, estamos partilhando alguma coisa. E eu não falo apenas da expressão estética do riso, mas também da compreensão de certos conceitos e valores que há por trás dessa expressão. O riso alivia as tensões sociais. Fica difícil ser hostil com alguém depois de ter rido junto com essa pessoa. E quanto mais, melhor. Uma das melhores características do riso é o fato de ele ser contagioso. Os produtores de TV já compreenderam isso há muito tempo. As claques com risadas fazem as pessoas rirem, mas não podem fazer com que elas achem o programa mais engraçado. Eu acho que essas claques servem mais para as pessoas que estão assistindo a TV sozinhas. Quem está sozinho tende a rir menos, mas se ouvir uma risada gravada ou uma risada na plateia, talvez comece a rir. Muitos estudos sobre as relações de poder nas empresas e na política mostram que as pessoas que ocupam uma posição superior são as que costumam iniciar os risos e fazer as piadas. Quem está num nível mais baixo ri quando o superior começa a rir e quando tem permissão para isso. Eles podem fazer a piada, mas as pessoas que ocupam posições mais elevadas e de mais poder têm permissão para fazer piadas de uma maneira que os subalternos não podem. Na esfera política, se nós pensarmos nos debates entre candidatos, vemos que aquele que consegue fazer uma piada às custas do outro marca muitos pontos. Um político, por exemplo, divertido e sagaz, pode usar isso para compensar uma eventual falta de experiência, de conhecimentos políticos e etc. É por isso que, por exemplo, todos os candidatos à presidência dos Estados Unidos depois de Kennedy contrataram professores de humor. O humor também pode ser um instrumento de justiça. A sátira pode ridicularizar um governo, minar seu prestígio e roubar parte do seu poder. Sem dúvida, é por isso que muitas vezes há severas proibições ao humor em regimes ditatoriais. O que é um regime totalitário? É aquele onde tudo que não é proibido é compulsório. Os soviéticos tentaram abafar o humor e algumas das melhores piadas que eu já ouvi eram contra o antigo regime soviético.
Essa foi ouvida numa loja em Varsóvia, na Polônia. 1 litro de leite, por favor, camarada. Desculpe, camarada, mas esta aqui é a loja onde falta carne. A loja onde falta leite é do outro lado da rua. A capacidade de rir é um ato de poder, porque o riso é uma expressão de liberdade. Até mesmo nos momentos mais sombrios da vida, nós ainda podemos contar com o riso. É uma força, um bem, uma preciosidade. Nós quase podemos dizer que onde existe riso, existe esperança. Eu acho mesmo que caçoar pode matar. Pode ser que a gente duvide disso algumas vezes, mas eu acho que se todo mundo começa a rir de alguém, essa pessoa vai acabar perdendo poder. É preciso lembrar que nós sempre acabamos rindo de acontecimentos bastante trágicos. Nosso riso funciona como uma válvula de escape, como uma saída. É a cortesia do desespero. Quanto mais, melhor. Talvez ninguém tenha calculado ainda a importância do riso na vida das pessoas, mas já há pessoas que perceberam que ele pode ser extremamente lucrativo. Nos países industrializados, a tendência é explorar qualquer recurso que possa gerar lucro. Se o riso é uma característica exclusiva da humanidade, se ele é essencial para as pessoas e se faz bem, por que não comercializá-lo? A cada nova temporada da TV americana são lançados novos seriados de humor. Alguns chegam a durar 1 ou 2 anos, mas a maioria se esgota em mais ou menos 3 meses. O humor é uma indústria nos Estados Unidos, principalmente sob a forma dos seriados, e rola muito dinheiro por trás deles. No ano passado, se não me engano, eu li que Jerry Seinfeld, o protagonista do seriado mais famoso dos Estados Unidos, estava ganhando cerca de $1 milhão por programa gravado. Isso é muito dinheiro. A indústria do humor nos dá o riso em casa pela televisão. O riso nos palcos ou nas gravações dos comediantes. Mas ela vai além disso. Já existem profissionais do humor criados para satisfazer as nossas necessidades. Os consultores de humor existem para mostrar o valor de ter bom humor e de ter uma atitude bem-humorada no ambiente de trabalho. E isso é extremamente importante no mercado de hoje, porque o nível de estresse está altíssimo. Eu conheço uma empresa que criou os fiscais da cara feia, e quando esses fiscais veem alguém com uma expressão mal-humorada dentro da empresa, eles fazem uma careta assim, ó. Se eu ando mal-humorado e você faz essa careta pra mim, eu tenho 2 opções. Posso dizer, você não vai conseguir me fazer rir. Ou então eu posso ceder ao riso, e a maioria cede. O riso está na moda. É quase compulsório. As grandes empresas já contrataram os seus consultores de humor. As sessões de treinamento são entremeadas por esquetes criadas para fazer o público relaxar. A publicidade usa o humor como ninguém. Em propaganda, tudo, até mesmo a expressão dos nossos sentimentos mais íntimos, precisa ter um toque de humor para ser eficiente.
O exemplo mais óbvio está na indústria dos cartões de cumprimentos. Esses cartões usam o humor para qualquer tipo de ocasião, desde cartões de aniversários até aqueles enviados para estimar melhoras de alguém que esteja no hospital. Ninguém se lamenta porque um amigo está no hospital, mas manda uma piada sobre a situação. No dia dos namorados, ninguém mais manda um cartão dizendo "eu te amo de todas as maneiras, você é o meu maior tesouro" ou "eu amo você de verdade". As pessoas mandam cartões que se referem à data de alguma forma divertida. Mas, na verdade, essas piadas cumprem a mesma função que os cartões sentimentais têm e tiveram no século passado. Mesmo quando estimulado artificialmente, parece que o riso faz bem. Mas será que devemos nos preocupar com essa exploração comercial do riso? Hoje em dia temos pessoas para nos contar piadas, para cantar ou atuar para nós. Podemos dizer que houve uma espécie de institucionalização do riso, se pensarmos no surgimento dos contadores de piadas profissionais. E isso não quer dizer que eles sejam os únicos, mas parece que atualmente nós jogamos para esses profissionais boa parte da missão de nos fazer rir. A diferença é que o riso brota em todo o seu esplendor quando o divertimento profissional do espetáculo se mistura com o humor do dia a dia. Le rire spectaculaire se fond dans le rire quotidien. Quando não existem mais barreiras entre a risada que damos diante de um picadeiro e a risada com que reagimos aos prazeres da vida. Eu acho que todo mundo se lembra de um momento na vida. Quando era uma criança na escola, quando estava passando pelo turbilhão da adolescência ou em algum outro momento. Todos se lembram de um colega de escola ou de um sujeito ao seu lado na frente de batalha que trouxe luz às nossas vidas quando nos fez rir. Que était le soleil de la vie parce qu'il nous faisait rire. Em última instância, o riso não pode ser controlado, analisado ou medido. Novos comediantes irão surgir e desaparecer, e talvez a indústria do humor entre em declínio. Mas o riso... o riso veio para ficar. Versão brasileira Audio News.